Oi, gente do nono. Vamos lá, capítulo 3, Química, grupo 1, Estrutura da matéria. Para essa aula, você vai baixar ela, tem em mãos a tabela periódica, certo? A gente vai aprender muitas coisas hoje sobre os modelos atômicos, como o homem descobriu, como é que devia ser um átomo, esse modelo, como foi criado os modelos dos átomos, quem começou, né? Quais são as partículas principais, prótons, elétrons, nêutrons, número atômico, para que serve o número atômico, e o diagrama de Linus-Pauling, que é a distribuição dos elétrons na eletrosfera de um átomo. Muitas vezes você vê um desenho assim, ó, uma bolinha e ao redor coisas assim, ó, certo? Então a bolinha é o núcleo do átomo, que é formado por prótons e nêutrons, P e N. E aqui por fora, se movimentando, estão os elétrons. É esse movimento de elétrons que lá no fio vai gerar a eletricidade. É o deslocamento de elétrons de forma organizada. Então, E negativo, elétrons. E minúsculo, ó. E negativo, elétrons. Elétrons têm carga, né, negativa. Aí tem os prótons, P mais. Prótons têm carga positiva. E nêutrons, N0, tem carga nula ou neutra. Nêutrons, ó. Próton, positivo, elétron. Certo? Então veja que interessante, ó. H+. Perceba que aqui tem um próton sobrando. Então, quando eu tenho um desequilíbrio, ó, um próton sobrando, isso significa que o hidrogênio perdeu um elétron, saiu um negativo. Porque normalmente o átomo em equilíbrio, o número de elétrons é igual ao número de prótons, certo? Então, num átomo equilibrado, eu tenho prótons igual a elétrons. Daí tem equilíbrio. Então, se eu perdi elétrons, ó, sobrou um próton aqui, tem um próton sobrando, uma carga positiva sobrando. Então, isso é um cátion. Como é que chama? Cátion. Cátion, quando um elemento perde, um elemento aqui da tabela periódica, perde elétrons. E aí eu tenho, por exemplo, o Cl, o cloro, ó, Cl menos. O Cl, aí tu vai olhar aqui na tabela periódica, você vai achar o cloro, certo? Tá aqui ele, ó. Tá aqui, ó, o cloro, beleza? Faz parte do grupo dos halogênios, ó, flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Então você está vendo aqui o cloro, ó. O cloro perdeu um próton? Não, os prótons não podem, se ele perde do núcleo, explode, certo? Então, a gente não perdeu, aqui ele ganhou um elétron, ó. Ele está com um elétron a mais, ele recebeu de um outro elemento, por exemplo, do sódio, ele recebeu um elétron, então ele torna-se um ânion. Quem perde elétron? Cátion. Quem ganha elétron? Ânion. Então, cátion perde, ânion ganha. Certo? Cátion perde elétrons. Perde elétrons. Ânion ganha elétrons. Cátion ficou com a carga positiva porque saiu um elétron. Ele tinha um número igual, ó, prótons e elétrons, perdeu um elétron, ficou um cátion por causa do próton sobrando. Ó. Então perdeu o elétron. Ganhou um elétron, tem um a mais aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Certo? Então esse é um ânion. Beleza? Elementos químicos que perdem e ganham elétrons, ó, perdeu, ganhou, certo? São chamados de íons. Como é que chamam? Íons. O que é um íon cátion? É todo elemento que perde um ou mais elétrons. O que é um ânion? É todo elemento que ganha um ou mais elétrons. Cátions e ânions formam os íons da química. Certo? Para frente. Quem criou esses modelos, átomo, próton, elétron, nêutron, cátion e tal? Vamos ver. Começou na Grécia com Demócrito e Leucipo. Leucipo e Demócrito batizaram a menor partícula da matéria de átomo. E tomos divisível. Então, eles acreditavam que os átomos eram as menores estruturas capazes de representar a matéria, de diferentes formas e tamanhos, e deram o nome então de átomo porque eles acreditavam que chegava num ponto que ela não se dividiria mais. Certo. Aí John Dalton cria o primeiro modelo atômico. O que ele diz? Os átomos são pequenas partículas esféricas, como se fosse uma bolinha, certo?
e maciças e indivisíveis. Ele não conhecia ainda que tinha ali dentro prótons e nêutrons. Elemento químico é um conjunto de átomos de mesma massa e tamanho. Elementos químicos diferentes têm massas e tamanhos e propriedades diferentes. Elementos químicos são todos os átomos listados na tabela periódica. Então, essa tabela periódica dos elementos. Muito bem. Numa reação química, os átomos não são criados nem destruídos, mas sim rearranjados. Ó. Já surge a ideia de rearranjar aqui, ó, cátions e ânions e formar as moléculas, por exemplo, o sal. Certo? Então, as ideias começam a aparecer com John Dalton. Esse é o primeiro modelo atômico. Legal. Então, Demócrito e Leucipo, os átomos são indestrutíveis, certo? John Dalton disse que os átomos tinham o mesmo elemento, tem a igual massa e igual propriedades. Aí vem Thomson. Thomson, em 1897, olha só, ele criou um modelo de um pudim de passas. Tá vendo? O pudim vermelho e as passas de uva ali. Esse modelo considera que o átomo se considera como uma esfera de carga positiva, como os elétrons distribuídos em número suficiente para neutralizar a carga positiva. Então, o número de elétrons negativos é equilibrado com a quantidade de cátions positivos, ou de cargas positivas e cargas negativas, eles se equilibram e formam o átomo. Então, já surgiu a ideia que existem prótons e elétrons, ó, com Thomson em 1897. Rutherford diz que os elétrons eles giram ao redor de um núcleo, certo? Como os planetas giram ao redor do Sol. Então essa é a ideia do modelo planetário, ó, os planetas aqui girando ao redor do Sol, que é o núcleo do átomo. Muito bem, então o modelo planetário do átomo, que é igual àquele que nós desenhamos ali, é o modelo de Rutherford, certo? Niels Bohr, em 1913, olha, agora já está aqui no século 20 e 21, ó, 1913. O elétron gira ao redor do núcleo em órbitas circulares. E Schrödinger, em 1926, já na Primeira, Segunda Guerra Mundial ali, ó, estabelece a presença de orbitais, olha aqui, ó, essas bolinhas assim, esses balãozinhos, esses orbitais que são regiões no espaço aonde é possível, provável encontrar elétrons, ó, orbitais. Então apareceu prótons, elétrons, nêutrons e aparecem os orbitais, ó, certo? Aparecem 3 parâmetros, o vermelho, o azul e o amarelo, N, L e M. Estude com atenção para você perceber as diferenças entre esses modelos que foram sendo criados. Então, atualmente, ó, houve uma evolução dos modelos atômicos, ó, desde o Dalton, passando pelo pudim de Thomson, passando pelo Rutherford, certo? A esfera circular e passando pelo modelo orbital de Rutherford e Bohr, certo? Os dois trabalharam juntos e criaram um modelo próton, nêutron, elétron e tal. Atualmente, o modelo mais aceito vem da mecânica quântica, que é o modelo da nuvem eletrônica. Mas esse é um assunto para uma outra aula de ciências, certo? Vamos para frente. Partículas e principais características do átomo. Vamos ver. Olha que interessante, ó. Hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio, rádio, ó, certo? Elementos químicos que são, a gente chama de radiativos, certo? Aí eu tenho aqui metais de transição, metais alcalinos, alcalinos terrosos, halogênios, gases nobres, ó, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio. A tabela periódica agora, ela passa a fazer parte integral da tua ciência, da química. Então tenha sempre a tabela periódica em mãos que a gente vai usar muito. Os átomos são estruturas compostas de um núcleo e uma eletrosfera. Muito bem. Os átomos são separados em 3 partes, prótons, elétrons e nêutrons. Olha que interessante, ó. A partícula positiva é o próton. O número de prótons de um átomo representa o seu número atômico. Então eu tenho aqui o hidrogênio, ó. O númerozinho em cima na direita, ó, na esquerda, não na direita, na esquerda, nessa tabela, ó, tá aqui, ó, representa o número atômico. Então você tem o hidrogênio e aqui vai estar o número atômico do hidrogênio. O número atômico do hidrogênio, 1. Então se aqui é 1, o hélio é 2. Lítio 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó. Esse número que eu estou falando é o número atômico, é o número de prótons, certo? Então esse número
ele é representado pela letra Z. A letra Z é o número de prótons. Por exemplo, quem é o Z do... Vou pegar do carbono, ó. O Z do carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o símbolo C, que é o símbolo do carbono, vamos colocar aqui, ó. Ele tem Z igual a 6. Então, o número de prótons do carbono é 6. Então, o número à esquerda em cima da tabela periódica é o número de prótons do elemento químico, representado pelo símbolo Z. Elétron. Elétron é a partícula negativa. Opa! Não mexa aí, negativo. Então, ó, partícula negativa são as que ficam na eletrosfera. Olha aqui elas, ó. Certo? Então, se eu tenho 6 elétrons aqui, significa que aqui dentro do núcleo eu tenho que ter 6 prótons. 3, 4, 5, 6. Certo? 6 prótons aqui no meu esquema. E, claro, o número de nêutrons, que é variável, depende do elemento. Então, o número de prótons é igual ao número de elétrons. E esse elemento está em equilíbrio. Quando ele perde elétrons, ele torna-se cátion, está desequilibrado. E quando ele ganha elétrons, ele torna-se ânion e está desequilibrado. Perde e ganha elétrons. Então, a única coisa que salta de um átomo para outro, para fazer as ligações químicas e formar, por exemplo, o sal, NaCl, são os elétrons. E fazem as ligações chamadas ligações iônicas. Um perde elétron, outro ganha elétron e se grudam dessa forma. Beleza. Então, se um átomo perde elétrons, ele fica com prótons a mais e denomina-se cátion. Se ele ganha elétrons, ele fica com elétrons a mais e prótons a menos. Ele chama-se então ânion. Ganhou elétrons, ânion. Perdeu elétrons, cátion. Ganhou elétrons, ânion. Perdeu elétrons, cátion. Nêutron é a partícula de carga nula, sem carga, certo? Os nêutrons somados aos prótons determinam a massa atômica A. Então, sempre que eu quero saber a massa atômica, o número de prótons eu já sei que é Z. Certo? O número de prótons é Z. Então, a letra A representa a massa. Massa, lembra da aula de física? Força igual massa vezes aceleração. Então, a massa é o quanto pesa um elétron, certo? O quanto pesa um próton, o quanto pesa um nêutron. Essa é a massa atômica. E a massa atômica é o número Z mais o número de nêutrons, certo? Eu vou botar uma bolinha ali. Habitualmente a gente representa os nêutrons pela letra minúscula. Então vamos colocar aqui, ó, nêutrons. Então se eu tenho 6 prótons mais os nêutrons, eu vou ter a massa do carbono. Vamos ver. Se eu olhar aqui na tabela, ó, aqui ela está me dizendo a massa do carbono, que é 12, ó, certo? 12. Então, vamos lá. Então, eu tenho a massa que é 12. Eu sei que Z é 6. Quanto vai ser N? N igual a 6, ó. Então, o número de nêutrons aí é 6. Então, eu posso achar o número de nêutrons a partir do número atômico menos a massa aqui na tabela periódica. Eu acho o número de nêutrons dentro do núcleo. Então, o carbono tem, vamos colocar, quantos elétrons? Elétrons, se ele está em equilíbrio, 6, que é igual ao número de prótons, 6, e nesse caso, achando a massa que é 16, que é 12, diminuído do número de prótons, eu acho o número de nêutrons que é 6. Então essa é a característica do carbono. A propriedade do carbono, ele tem N propriedades, fazer cadeias e tal, mas o elemento carbono tem 6 elétrons, 6 prótons e 6 nêutrons. Que legal, né? Prótons, elétrons e nêutrons. Aí, vamos olhar a tabela periódica e entender, ó. O que vai interessar para nós na tabela periódica é esse quadradinho nas tabelas de periódica que vocês têm, ó. Pega a tabela periódica dos elementos, aí você vai achar isso, ó. Um número grande em cima na esquerda, ó, que é o número atômico. Aí eu tenho o número da massa que pode estar aqui em cima ou aqui embaixo, ó. Certo? Então eu posso ter aqui a massa, ó, 12. Beleza? Então, esses números interessam, isso aqui é o Z, isso aqui é o A, certo? E aqui tem uma distribuição eletrônica, aqui está embaixo, ó, tá aqui, ó. Tá vendo, ó? Essa é do nitrogênio. Então, o símbolo, tá aqui, ó, o símbolo é a letra, às vezes é duas, uma letra maiúscula e uma minúscula sempre, ó. Ó o rádio, ó, RA, certo? O símbolo.
E aqui vai estar assim, ó. S2, 1S2, 2S2, 2P1. Ou 2P2, né? 2S2, 2P2. Então aqui dá para ver, ó. 2 e 4, ó. No primeiro nível, ó. Primeiro nível, esse aqui é segundo nível. No primeiro nível tem 2 elétrons e no segundo nível tem 4 elétrons, fechando 6, ó. Certo? Então essa é a distribuição eletrônica que a gente vai usar para aprender a fazer a distribuição eletrônica, o diagrama de Linus-Pauling. Muito bem. Então, relembrando, para que serve a tabela periódica? Então, a tabela periódica dos elementos, ela é importante porque ela nos dá os números atômicos que foram descobertas por Henry Moseley em 1913. Então, o número atômico é esse número aqui na tabela periódica em cima no canto esquerdo. Certo? De qualquer coisa, se você está com a tabela periódica, você olha na legenda, ó, número atômico Z, 20. Aí a massa que está aqui, ó, massa atômica A. Configuração eletrônica, ó, do rádio. E aí tem outras características, por exemplo, é um elemento radioativo, ele é líquido, ele é gás, isso tudo a gente encontra na tabela. Então vamos ver, ó. Propriedades periódicas. Propriedades periódicas é o número de massa, número de elétrons, número de prótons, de nêutrons, etc. Aí eu tenho, de cima para baixo, são os grupos. Grupo dos alcalinos, grupo dos alcalinos terrosos, certo? E os períodos. Beleza, vamos ver. Períodos é o número de níveis de energia preenchidos ou em preenchimento. Então, número de níveis de energia. Ah, preencheu só o nível 1 e 2. Preencheu o nível 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Certo? São 7 níveis, camadas K, L, M, N, O, P. K, L, M, N, O, P. 7 níveis, 7 camadas. Certo? Então, os períodos, as camadas ou a quantidade de energia de cada nível da distribuição eletrônica. A tabela periódica é formada por grupos. Cada grupo contém os elementos químicos. Elementos químicos alcalinos, alcalinos terrosos e assim vai. Aí, cada grupo contém elementos químicos com igual número de elétrons na camada de valência. Então, vamos olhar. A família 1A. A camada de valência é sempre a última camada de elétrons. É sempre o último númerozinho aqui, ó. No hidrogênio tem 1 na camada de valência. Aqui tem 2. Então veja só. O período vai correr a camada de valência, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é o número de elétrons. Então, se eu olhar aqui a distribuição, ó, o último nível do lítio é 1, ó. Se eu olhar do hidrogênio é 1, 1, 1, ó. Tudo 1. Então, nesse caso, eles têm a mesma camada de valência com 1 elétron. A segunda camada, 2 elétrons, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 3, 4, 5, 6. Então, sempre a família vai dizer isso, ó. 1A. 1 elétron no último nível, na camada de valência. 2 elétrons, 3, 4, 5, 6. Certo? Aqui também, ó. 3, 4, 5, 6. Só que aqui são metais de transição. Vamos olhar lá. Aí a gente vai aprendendo aos pouquinhos. Daqui a pouco você está craque na tabela periódica. Então, cada grupo contém elementos químicos com elétrons na camada de valência e propriedades semelhantes. Metais alcalinos. Alcalinos terrosos, é uma propriedade. A tabela periódica foi criada por Dmitry Mendeleev em 1869. Legal? Então vamos lá. Tabela periódica. Vê os números atômicos? Sim. Tem propriedades periódicas? Sim. Tem grupos? Sim. Tem períodos? Sim. Os períodos são níveis de energia, de preenchimento de energia, as camadas S, P, D, F e G. S, P, D, F, não tem o G ainda. Grupos contêm elementos químicos. Elétrons da camada de valência é sempre a última camada. Então, o grupo 1 é do hidrogênio, o grupo 2, o grupo 3, 4, assim por diante. E com propriedades semelhantes. Isso tem que praticar muito e olhar muito essa tabela periódica e aprender, principalmente, o número atômico, o número de massa e a distribuição eletrônica. Muito bem. Para isso, nós vamos usar um diagrama para fazer a distribuição eletrônica dos elétrons. Então, dos 6 elétrons, por exemplo, ó, vamos distribuir esses 6 elétrons nessas camadas e aí depois... com mais tempo a gente vai aprender cada camada. Então, quantas camadas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essas camadas recebem o nome de K, L, M, N, O, P. Q. Níveis. São 7 níveis, cada nível é uma camada. Ó. Nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o nível vai sempre do lado da letra. Aí eu tenho o máximo de elétrons por nível. Ó.
No nível K cabe 2 elétrons, no nível L 8, no nível M 18, N 32, O 32, P 18 e Q 2. Então quantos elétrons? Aí eu posso distribuir na sopa de feijão, que é os subníveis, ó, S, P, D, F, certo? Sopa de feijão. No nível S, cabe no máximo 2 elétrons, ó. Então sempre esse S vai caber 2 elétrons. Então 1 ou 2, 1 para o hidrogênio, por exemplo, 2 para o hélio. Então a camada de valência do hidrogênio tem 1 elétron nesse nível aqui, ó, no primeiro nível, certo? Primeiro nível, ó. No subnível S. Se eu pegar um outro elemento, vou pegar aqui, por exemplo, vou pegar o carbono mesmo, tem 6, ó. O carbono tem 6, então vai preencher aqui com 2, S, 2 elétrons, é o máximo que cabe, ó, 2 elétrons. O P cabe 6 elétrons, o D cabe até 10 elétrons e aqui cabe até 14. Então eu vou distribuir o carbono, ó, 1S2, siga a seta, ó. Aí vai lá em cima e vem aqui de novo no azul, ó. 2S2, então deu 2, 4, é 6 que precisa. E aí vem para cá, ó, tá vendo? Ó, desceu, subiu, foi lá, ó, 2P2 para dar os 6. Então a distribuição eletrônica do nosso amigo carbono vai ser assim, ó. Vamos fazer aqui no quadro para você enxergar, ó. Olhando lá, primeira coisa que eu fiz, o C do carbono é 6. Distribuindo pelo diagrama de Linus-Pauling, primeira camada, 2 elétrons dos 6, agora falta 4. Então passo para... Acabou a primeira camada, só tem esse subnível, ó, na primeira camada, ó, esse subnível. Agora vou para o próximo. Aí eu tenho 2S2 e 2P, 2, 4, para 6 falta 2. Pronto. Então aqui está o nível da camada K e aqui está o nível da camada L. Quantos elétrons na camada de valência no último nível tem o carbono? 2, certo? 2. 2. Então, na distribuição eletrônica, 2. E, claro, na camada L eu tenho 4 elétrons. Beleza? Para mim fazer ligações químicas, eu vou aplicar a teoria do octeto. Então, eu posso completar mais 4 elétrons para fechar os 2 para o hélio ou 8 para os outros elementos. E assim eu consigo montar moléculas, certo? Troca de elétrons. Essas trocas de elétrons criam os cátions e os ânions. Beleza. Então eu posso acompanhar, ó, a distribuição eletrônica nesse diagrama até chegar no último nível, que é o nível, ó, 7, camada Q, que vai ter 7S2. Então começa em poucas camadas, poucos subníveis, aumenta os subníveis até o nível F, ó, na camada 4 e 5, depois volta a diminuir, e conforme forem sendo conhecidos novos elementos, vai se acrescentando novos níveis, subníveis e novas camadas. Feito? Então, vamos de novo. Quantos elétrons cabem no primeiro nível? 2. Quantos cabem no segundo nível? 8. Quantos cabem no terceiro nível? 18. Quantos cabem no quarto nível? 32. Então é 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 2. Nos subníveis, quantos elétrons cabem na distribuição eletrônica? 2 no nível S de Sol, 6 no PA, P, SPDF, ó, SPDF. No D cabe 10 e no F cabe 14 elétrons. E a gente vai treinar bastante isso em breve quando retomarmos as aulas para você fixar bem. Então a distribuição eletrônica parte sempre do primeiro nível, S cabe 2 elétrons. Ó. O número máximo de elétrons da segunda camada é 8, então você distribui, ó, os 2 do nível S mais os 6 do P. Cabe 18, ó, 2, 6 e 10, até o subnível D. 32, ó, 2, 6, 10 e 14. Então cabe 2 elétrons no S, 6 no P, 10 no D e 14 no F. E assim vai até você distribuir todos os elétrons dos elementos químicos aqui da tabela periódica, sempre baseado no número atômico, certo? O número atômico vai dar igual ao número de elétrons, então você acha o número de elétrons. E aí a tabeleta periódica, que bonita, dá uma olhada, colorida, chique, pronta para você explorar, abusar dessa tabela periódica, lambuzar, rasgar, rabiscar, até entender a química. Lembrando que a química, ela é uma matéria super importante porque nos ensina como nós somos estruturados e montados. Grande beijo no coração, até a próxima, digam tchau.